Lucas 10, 38. A gente vai aprender hoje como escolher certamente as nossas prioridades. O que eu vou passar aqui nada mais é do que já está escrito, é ou não é? Eu só vou interpretar para vocês entenderem. Agora, pastor, eu não gostei do que foi pregado. Você vai ter que cobrar de Deus e não de mim. Pastor, eu não é bem assim. Então a gente vai pedir para o Espírito Santo voltar 2000 anos atrás para mudar a cabeça dos apóstolos, dos profetas, para mudar o que está escrito aqui. Porque o texto não pode se enquadrar nas nossas vontades. A palavra mesmo sempre fala, ela vai de encontro à nossa, de contra a nossa vontade. A nossa vontade é uma e a palavra mostra outra. Nós queremos isso, mas a palavra mostra outra coisa. Aquilo que a gente sempre fala, a palavra e a verdade, ela é totalmente ao contrário das nossas vontades. Como eu falei domingo passado, a Bíblia fala que para que a gente possa viver, nós temos que fazer o quê? Ei, gente? Fala, pessoal. Nós temos que morrer. Olha só como a Bíblia enfatiza um bom cristão. Para que eu possa ganhar, eu tenho que perder. Certa vez Pedro falou para Jesus: Senhor, e nós que deixamos tudo de lado para te servir. Não tem aqueles que tenham deixado tudo de lado, que não ganha 100 vezes mais no reino dos céus, a vida eterna. Ou seja, Pedro estava mostrando: Senhor, nós deixamos tudo que nós tínhamos, as nossas prioridades, as nossas vontades, os nossos momentos, nós deixamos por causa de Cristo. Isso revela de fato e de verdade a boa vontade de um bom cristão, que tudo que ele faça, independente das suas obras, vai ser sempre voltado para Cristo e não para ele. Você pode vir para a igreja hoje, muitas pessoas não voltaram, estão aí, é ou não é? Podiam estar na igreja hoje, mas, como eu sempre falo, prioridades. Lucas 10, 38, olha só o que fala. Marta e Maria, é um texto que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Mas não é por ouvir falar que já colocaram em prática, é ou não é? Porque isso aqui é muito difícil de colocar em prática nos dias de hoje. Porque nós queremos abraçar tudo na nossa vida, os nossos afazeres, e esquecemos de abraçar a palavra da verdade. Marta e Maria. Lucas 10, 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Isso era na Betânia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aonde? Aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, 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 andas inquietas e te preocupas com tantas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria e Marta, duas irmãs seguidoras de Jesus. Que maravilha! Um quadro da igreja de hoje em dia. As duas seguiam Jesus. As duas. Marta e Maria eram irmã de Lázaro, aquele que Cristo ressuscitou depois de 4 dias morto. Lázaro, 4 dias estava morto. Se você puxar a história de Marta, todas as passagens que passa para Marta, que fala de Marta, você vai ver que Marta era uma mulher frequentadora de culto, mas não era cristã. Estava praticamente do lado de Jesus quase toda a oportunidade, mas não era cristã. Para você entender que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, antes disso, Marta chega para Jesus, fala: Senhor, aquele que tu tanto amas está doente. Jesus espera mais um pouco onde ele estava, e quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, ele já estava morto. Aí Marta vem correndo e fala para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus falou o que para Marta? Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. O seu irmão há de ressuscitar. E ela diz: sim, Senhor, eu creio que ele há de ressuscitar no último dia.
Ela achou que Jesus estava falando da ressurreição do último dia, da ressurreição dos mortos do último dia, na redenção. Mas Cristo estava falando, quando eu chegar lá, Ele vai ressuscitar. E ela não estava crendo. É aquele tipo de pessoa que ouve, mas não crê. Se você vê o histórico de Marta, era uma mulher que estava do lado de Jesus, andava com Jesus, ouvia o ensinamento de Jesus, mas não poderia ser chamada de cristã. Não poderia ser chamada de amiga de Cristo, não. Isso na igreja é de monte, pessoal. Todo mundo aqui ouve o sermão que a gente prega, todos aqui ouvem as palavras que a gente prega, se é que ouçam, quando a cabeça não está longe. Se é que presta atenção quando nós pregamos, quando a cabeça não está lá fora. Mas as Martas estão aí. Jesus então vai a Betânia, como de costume, por muitas vezes, quando Jesus vai a Betânia, Marta e Maria, então, aconchega Jesus na casa delas. Só que coisa interessante, vocês podem analisar o texto, quando Jesus entra na casa, Jesus se assenta, e quando Jesus se assenta, o que Maria faz? Da mesma hora, já se assenta aos pés de Jesus, para ouvir e aprender sobre os seus ensinamentos. Ouvir e aprender. A Bíblia diz não ser só ouvinte, mas praticante de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí Maria se assenta aos pés de Jesus. E Marta, a Bíblia diz que agitava-se. Ela olhava para a irmã, ela estava com raiva da irmã. Ela estava com ódio. E ela chega e agitada, e vai para um lado, e vai para o outro. E começa a fazer os afazeres da casa. E começa a preparar janta, preparar almoço, sei lá o que ela estava preparando. Mas ela não queria ouvir as palavras. Jesus estava ensinando. Jesus não estava sozinho. Jesus estava com os discípulos. Era uma festa em Israel que estava acontecendo. Estava Jesus, os discípulos, uma grande parte de pessoas ouvindo os ensinamentos. E aquela que era para ouvir, sentar aos pés de Jesus, que aparentemente era chamada de amiga, estava mais preocupada com os afazeres do que com os ensinamentos de Cristo. Prioridade. Maria estava aos pés de Jesus, juntamente com seu irmão Lázaro. Eles hospedaram Jesus e a sua casa, em outras ocasiões fizeram isso, mas a Bíblia enfatiza essa parte de Lucas 10:38. No entanto, uma dessas visitas de Jesus, elas escolheram duas ocasiões diferentes. Essas duas ocasiões diferentes, porém, foi a maneira com que Jesus, ele aplicou para a igreja de hoje em dia. Uma lição muito importante para a igreja de hoje em dia. Está Marta correndo nos serviços da casa, nos serviços domésticos, servindo com toda a diligência, com toda a excelência, como uma boa dona de casa, tentando buscar agradar a Cristo. Eu digo uma coisa para vocês, posso ser sincero? Posso mesmo? Marta estava tentando agradar a Cristo, fazendo as coisas para Ele, mas quem que agradou de fato e de verdade? Maria, porque estava onde? Aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta não estava agradando Jesus coisa nenhuma. Poderia ter preparado um bom banquete, poderia ter preparado tudo do bom e do melhor, mas Cristo não estava nem aí pelo que ela estava fazendo. De fato, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra da verdade. E Jesus enfatiza: Marta, 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 andas tão afadigada com tantas coisas, tudo ao seu redor está tirando a sua atenção, Marta. Será que você não percebe que Maria escolheu a boa parte, a parte que lhe cabe? A Bíblia diz que somente uma coisa é necessária, e isso não vai ser tirado dela. Maria escolheu a boa parte, não vai ser tirado a palavra da verdade. Amém? Amém. Como eu sempre falo, existe aqui bons frequentadores de igreja, mas cristão não conseguimos chamar de cristão porque não fazem a vontade de Cristo. A gente vê, de fato e de verdade, a nossa igreja hoje em dia, na realidade hoje, agora, estou falando agora, olha para a sua vida, quantas pessoas aproveitaram tudo, ou não é? Aproveitaram tudo esse final de ano, mas não tiveram vida piedosa com Cristo. Quantas pessoas aproveitaram tudo, foram para a praia, pularam 7 ondinhas, talvez passaram a virada de ano com branco, com amarelo, essa heresia, essa feitiçaria, essa mentira, achando que vão passar mais um ano para ganhar dinheiro. Meu amigo,
Quem escolher a boa parte, esteja aos pés de Cristo, esteja aos pés de Jesus. Assim você está escolhendo a boa parte. Você pode ver que a palavra mesmo enfatiza Marta correndo de um lado e do outro, ela preocupada com os afazeres da casa, enquanto a sua irmã Maria escolheu estar aos pés de Jesus. É muito fácil a gente imaginar como isso fez Marta se sentir irritada. É muito fácil a gente imaginar Marta, ela se sentir indignada. E ela indignada, ela foi falar com Jesus: Senhor, ordena, dá uma ordem para minha irmã me ajudar. Dá uma ordem para Maria me ajudar, porque eu não vou fazer tudo sozinha. Jesus, um bom sábio, um bom entre os judeus profetas, como eles falam, deu uma resposta muito boa, Marta achou que Jesus ia contra Maria, mas Maria escolheu a boa parte, não vai ser tirado dela. Eu digo uma coisa para vocês, de coração, pessoal, de coração mesmo, como pastor das minhas ovelhas. Na igreja existem bons frequentadores de culto, mas que escolheram a boa parte. Escolher a boa parte é como eu sempre falo, nos custa tudo. Escolher a boa parte nos custa a família, nos custa prazeres, nos custa nossos desejos, nos custa tarefas. Escolher a boa parte nos custa tudo. Pode ver, meu Deus, a gente fala quase todo culto. A gente só tem culto no domingo, porque o povo está pouco se lixando para quinta-feira. O povo não está nem aí para quinta-feira, estão em casa esbanjando o pecado, vendo porcaria na porcaria do celular e não estão nem aí, enquanto está rolando um culto na igreja que eles dizem que são cristãos, meu Deus. Na igreja que eles dizem que são membros. Da quinta-feira, a gente dando a nossa vida, o auxiliar, o pastor, os obreiros aqui, dando a nossa vida para o povo. Então nem aí, tão pouco se lixando. Prioridades. Enquanto muitos pseudos cristãos em casa, deitado, na frente da porcaria da televisão, na frente da porcaria do celular, jogando conversa fiada fora, enquanto aqueles que estavam presentes, aqueles que podem, claro, escolheram uma boa parte. Amém? Eu falo para os obreiros, quinta-feira é uma reunião cansativa. Eu falo para o auxiliar, quinta-feira procura fazer o culto o mais rápido possível. Porque o povo já trabalha o dia todo, chega aqui cansado, mas nós não deixamos de passar a palavra. Amém? Nós não brincamos aqui de evangelho, nós estamos aqui. Porque a nossa prioridade sempre foi estar aqui. Amém? Sempre foi estar aos pés de Cristo. Agora, é como eu sempre falo, meu amigo, a nossa igreja tem que aprender realmente o verdadeiro significado do evangelho de Cristo. Ah, pastor, eu não gostei, mas então pega a sua Bíblia, rasga essa página da sua Bíblia. Rasga, joga no lixo, queima ela para você não ter mais contato com ela. Não somente essas, mas outras que eu vou passar para vocês agora. Infelizmente, um pai de santo, estava eu, o obreiro Vamor, o auxiliar, o Henrique, eu não lembro mais a outras pessoas, a gente estava lá em Gaspar, no cemitério, desmanchando um trabalho de macumba. A gente pegou uma macumba, eu postei no canal do YouTube da igreja, mas eu não botei para todo mundo assistir, porque pode dar problema. Eu botei no não privado, só quem tem um link consegue assistir. Tinha 3 caixãozinhos, né, obreiro? 3 caixãozinhos. E dentro desse caixãozinho tinha terra de cemitério, tinha pipoca e tinha um voodoo. E dentro desse voodoo tinha fotografia, o nome das pessoas e tinha os bonecos, a roupa também, né? Tinha roupa, 3 caixão dentro de um caixão de uma criança. E estava ali o caixão da criança e a criança ali dentro do caixão. Caixãozinho branco, com um véu sobre ela. Aí a gente foi lá, desmanchamos o trabalho. Pastor, mas o que tem a ver com isso? O pai de santo não pensa 2 vezes antes de oferecer o melhor para o guia dele. Jeremias, a gente cansou de pregar aqui, Jeremias, Deus mesmo. Meu Deus, Deus cobrando do seu povo. 2 mal o meu povo fez, 2 mal, a mim me deixaram. Procurando cisternas rotas, sim, cisternas que não jorram água. Aí ele continua falando, houve uma nação que trocou os seus deuses, quando deuses não eram, todavia o meu povo me trocou por aquilo que não é de nenhum proveito, o meu povo. Marta não era uma pessoa que aparentemente era uma pessoa íntima de Cristo, até então levou um esporro de Jesus. Ô Marta, pelo amor de Deus, poxa, tá
Estás tão afadigada com tantas coisas, estás tão preocupada com tantas coisas, Marta. Não está vendo? Eu cheguei na casa, desde o momento que eu me apliquei a ensinar, Marta, não parasse nem um pouquinho para ouvir. Maria estava ali desde o começo aos pés de Cristo, desde o momento. Era Jesus passar por Betânia, Maria colava nele, porque queria aprender mais do Cristo ressurreto, queria aprender mais do Cristo que libertou ela. Não era Maria mãe de Jesus, não. Eram amigas de Jesus. Para você entender, nós falhamos muito. Como eu sempre falo, quando eu olho para o cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha daquele que eu sou. Quando eu olho para os cristãos da Bíblia, para os mártires do passado, aqueles que diante do castelo de Nero, se você lê os mártires da igreja, estavam lá os cristãos sendo queimados vivos, servindo de tocha humana, meu Deus, estavam lá e ainda entoando louvores a Deus, entoando, não negavam a sua fé. Eu coloquei no grupo da igreja, essa semana, aquela história. Quem leu aquela história, que os soldados entraram naquela igreja clandestina? Quem leu, levanta a mão. Eu postei no grupo da igreja. Aí tá lá, os soldados entram naquela igreja clandestina, debaixo da terra, que lá eles têm que fazer uma igreja debaixo da terra. Aí ele chega com a arma, pessoal, na linguagem deles, quem realmente for cristão e não for negar fé, vai para o lado direito. E aqueles que querem sair daqui vivos, vão para o lado esquerdo. Uma cambada foi para o lado esquerdo, uma cambada que não queriam morrer. Poucas pessoas permaneceram no lado direito, poucas. Olha, vocês têm mais uma chance. Quem quer negar a fé e sair vivo, vai para o lado esquerdo. E quem quer morrer por causa de Cristo, vai para o lado direito. Poucas pessoas permaneceram do lado direito. Poucas. Aí os soldados fizeram o quê? Agora nós vamos começar o culto. Tiraram a capa, a armadura. Nós fizemos isso para poder cultuar com os verdadeiros cristãos. Se eles fizessem isso aqui, eu tenho absoluta certeza que 90 ou 99% das pessoas iriam fazer a mesma coisa, iriam negar Cristo. Se já negam no seu dia a dia, imagina se vir uma perseguição dentro da igreja. É ou não é? Se já negam a Cristo com seus prazeres, seus belos prazeres, os seus momentos, os seus sábados de estimação, de momento escondido, onde a igreja não olha, onde a igreja não observa, meu amigo. Imagina quando vier uma perseguição sobre a igreja. Ah, meu amigo. A Bíblia mesmo fala, se Cristo viesse à terra hoje, por acaso ele encontraria fé? Hein, pessoal? Se ele voltasse hoje, ele encontraria fé sobre a terra? Será que ele encontraria? Ah, pastor, encontraria. Eu duvido que encontraria. A gente não sabe manifestar a fé de um bom cristão. A gente não sabe. A gente tem que aprender muito a ser cristão. Olha só. Marta, ela estava indignada com Maria. Indignada. Ela não estava aceitando Maria ficar aos pés de Jesus, não. Ela não estava aceitando, mas Maria escolheu a boa parte. Amém? Na verdade, a Marta se sentiu tão justificada na sua indignação que ela foi falar com Jesus. Tão justificada, ela achou que ainda ela tinha razão. Ela achou ainda que ela estava na razão. E eu vou chamar Maria, porque Jesus vai ainda me dar credibilidade, a gente tem que fazer as coisas. Como é que eram os puritanos? Trocava um bom almoço por um bom sermão. Trocavam uma boa comida de domingo por um bom sermão. Trocavam, nós preferimos ouvir a palavra e deixar o almoço de lado, porque o verdadeiro alimento vai ser passado. Eles preferiam deixar comida não importa quantas horas era pregada. Tem um pregador, se eu não me engano, John Rogers, um puritano. Os puritanos tinham a tendência de pregar 1 hora no máximo. Eles pregavam uma palavra expositiva. E numa igreja, esse John Rogers, ele pregou durante 2 horas. Quem tem o livro dos puritanos vai lembrar dessa história. E ele prega durante 2 horas. E ele se desculpando com a congregação. Pessoal, me desculpem. Eu achei que estava pregando 1 hora, mas eu passei e foram 2 horas. E o povo das cadeiras falavam, não, pastor, continue. Nós queremos mais da palavra. Olha a sede deles pela palavra. E aqui passou de 1 hora, já tem gente assim, se apoiando no... Pelo amor de Deus. A gente tem que aprender a ser cristão. Amém? No versículo 40, ela mesma disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha?
Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta parecia estar muito indignada com o sossego da irmã aos pés de Jesus. Muito indignada com o sossego. Mas volta a frisar, ela escolheu a boa parte. Amém? A resposta de Jesus não foi em prol de Marta. A resposta de Jesus não foi em prol do benefício de Marta. Foi repreender Marta. Foi olhar para Marta e pedir para ela: para um pouquinho, Marta. Olha ao seu redor. Vê se realmente tudo que você está fazendo ao seu redor vai trazer benefício para você, Marta. Ô Marta, olha um pouquinho. Eu pergunto para vocês hoje. Olha para o redor de vocês. Tudo que vocês estão preferindo. Tudo. Será que a sua família vai te salvar? Será que o seu marido vai te salvar? Será que a tua esposa vai te salvar? Será que os seus filhos vão te salvar? Será que o seu momento, aquilo que você está fazendo, isso vai te salvar? Não! É Cristo que vai te salvar, meu amigo. É somente Ele e nada mais. Paulo mesmo fala que o único evangelho, a única salvação provém de Cristo. E mesmo que um anjo do céu descesse e pregasse outro evangelho, fora esse que está sendo pregado, considere-o anátema, amaldiçoado. Um evangelho anátema. É como eu falei domingo passado. Cristo é o suficiente. Amém? E Jesus mesmo fala: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Pouca coisa é necessária, não precisa de tudo isso, Marta. É somente aos pés de Jesus. Olha que coisa simples. Olha que coisa simples, que coisa básica. Se assentar aos pés de Jesus para ouvir sua palavra. Mas lhe custa muito, porque você vai ter que rejeitar muitas coisas. Amém? Podemos tornar tão fácil. Se você ver, a gente pode tornar tão fácil, nos envolvemos em todas as coisas que nós precisamos fazer e nas coisas que precisam ser realizadas, porque nós queremos realizar nossa vontade, que perdemos de vista o que de fato é importante. Você pode ver que o homem, ele enfatiza tudo aquilo que é importante para ele, para os benefícios dele, pela vontade dele, mas o que de fato é importante ele não prioriza. Amém? Quando a Bíblia fala assim, que nós não devemos gastar o dinheiro naquilo que não é pão, é naquilo que não é proveitoso, aquilo que não é suficiente. É ou não é? Aquilo que não é proveitoso e que não é suficiente. Ou seja, o Evangelho de Cristo é suficiente para a gente. Amém? Por isso que eu sempre falo, leia mais livros sobre Cristo. É aquilo que a gente sempre fala na igreja. O problema das pessoas é que elas estão morrendo espiritualmente, sabe por quê? Porque elas estão se alimentando de pratos profanos. Elas estão se alimentando de pratos de lentilha. O auxiliar pregou uma coisa forte nessa quinta-feira. Esaú, quando ele foi procurar um lugar de arrependimento. É ou não é, auxiliar? Foi procurar um lugar de arrependimento, mesmo que chorasse amargamente, ele não encontraria. A Bíblia enfatiza, mesmo que ele procurasse lugar de arrependimento, ele não encontraria. Porque a prioridade de Esaú nunca foi fazer a vontade de Deus, sempre a sua, para você ver que ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Jacó, entre os teólogos como conhecido enganador, ele fez o quê? Um prato de lentilha para o irmão para trocar pela primogenitura. É aquele que dá prioridade às coisas de Deus. Amém? Se você vê, não precisa abrir, mas se você quiser marcar no seu caderno ou na sua folha, o que diz Oséias capítulo 11, 7, a palavra mesmo diz que o meu povo, Deus fala assim, o meu povo, ele não está falando do povo de fora da igreja, ele não está falando para os mundanos, ele não está falando para aquelas pessoas que se afastaram, ele está falando para o meu povo, é inclinado a desviar-se de mim, embora roguem ao Deus Altíssimo, de maneira nenhuma o adoram. Embora roguem ao Deus Altíssimo, de maneira nenhuma o adoram. É o que muita gente faz aonde? Aqui na frente, nas cadeiras, adorem a Deus. Elas estão clamando ao Deus Altíssimo, mas a Bíblia fala, eles não estão adorando não. É mentira. É considerado como a leivosa Israel ou a leivosa Judá. Nós vamos voltar, ó Deus. Nós estamos dispostos a voltar. Mas a palavra leivosa na Bíblia significa voltar falsamente. Um povo falso.
Um povo mentiroso, que na igreja acham que preferem tudo de Deus, mas durante a sua semana preferem as suas vontades próprias, preferem os seus afazeres. A Marta e Maria, de fato, eram amigas íntimas de Jesus, mas só quem foi bem vista foi quem? Foi Maria. Só Maria foi bem vista, porque ela estava ao pé de Jesus, porém somente ela foi justificada, somente ela. Jesus deixou isso ainda mais claro. Você que conhece aquela passagem, a parábola do bom semeador, no livro de Mateus, capítulo 13, 22, se você quiser marcar também no seu caderninho, Mateus 13, 22, que diz, olha só, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e a fica infrutífera. A Bíblia está falando que o semeador saiu para semear, uma boa parte da semente caiu entre espinhos. Quem que são essas pessoas? Aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os seus prazeres, a riqueza, a sedução, as suas vontades próprias, as suas prioridades, sufocaram a palavra e ficaram infrutíferas. Ou seja, a palavra foi pregada, mas as pessoas até ouviram. Vocês não estão ouvindo a palavra hoje? Sim ou não? Mas tem muita gente que essa semente que eu estou falando hoje, pregando hoje, está caindo no meio de espinhos. No meio de espinhos. E a palavra está sendo sufocada. A maior prioridade de nossa vida tem que ser sempre da boa parte. Sempre da parte que nos cabe, que é Cristo Jesus. Amém, gente? Como fez Maria. Aprender de Jesus e tentar ser o máximo possível parecido com Cristo. O máximo possível. Alguém conhece Paul Washer, um pregador reformado? Quem conhece? Já ouviram pregação dele? Só o obreiro? Lá atrás também. Aqui também. Já ouviram? Já ouviram a pregação que ele prega e ele chora e ele diz, eu não choro porque eu não tenho coisas, eu choro porque eu não me pareço com Cristo. Ele chora amargamente no altar e ele diz, eu não choro porque eu não tenho um carro bom, eu não tenho uma casa boa, eu choro porque eu não me pareço com Cristo. Olha a vontade dele de se parecer com Cristo. Olha a vontade dele. Ele falou assim, se alguém da igreja dele, vier e me der um carro do ano, eu vou pegar esse carro do ano, eu vou vender esse carro do ano e eu vou aplicar missões. Porque ele não queria nada de bens materiais, ele queria se parecer com Cristo. É um dos melhores pastores reformados da nossa atualidade. Ele é americano, as pregações dele são traduzidas. Mas, se você ouvir uma pregação dele, meu amigo, é ou não é? Eu digo para vocês, eu não choro porque eu não tenho coisas, não. Eu choro porque eu não me pareço com Cristo. Você devia fazer o mesmo. Você devia fazer a mesma coisa. Chorar porque você não se parece com Cristo. Chorar porque muitas das vezes você prefere outras coisas de vez de Cristo. A nossa prioridade tem que estar acima de nossas próprias vontades. As nossas prioridades têm que estar acima das nossas próprias vontades. Nós temos que buscar a sublimidade do conhecimento da palavra de Deus, como o próprio Paulo mesmo falou. As coisas que para trás eu deixo e considero como esterco. Como esterco. Como para nada se aproveita. Amém? A gente pode muitas das vezes cair na mesma armadilha que Marta caiu, na mesma. Por observar tudo em nossa volta e não olhar para Cristo. Pode ver, as pessoas que caem, ela observa sempre as prioridades dela, sempre. Sempre as más influências, sempre os desejos dela. É como eu falei, eu falo quase todo culto isso. Quem cai só vai perceber que caiu quando já está caído. Ela não percebe que ela está caindo. Ela vai perceber quando ela caiu, quando ela já está caída, quando ela não consegue mais orar, quando ela já não lê mais a palavra, se ela não ora na igreja, imagina em casa, se a Bíblia dela, ela sai daqui, a Bíblia fica jogada em casa, dentro do carro, na cozinha, no quarto, seja onde ela deixa a Bíblia jogada, a gente consegue imaginar o estágio de espírito dela. A gente consegue imaginar o grau de espiritualidade da pessoa.
Porque se a palavra fica jogada, e Pedro mesmo disse, para quem iremos, Senhor? Se só em Ti encontramos as palavras de vida eterna, e a palavra está ali, o próprio Cristo, falando com a gente, fica de lado. Ah, meu amigo, nossa prioridade nunca foi voltada para Cristo. Amém? Olha que coisa interessante que está escrito em 1 Timóteo 4,16. Vamos para o 15, gente, vamos para o 15 para você entender. 1 Timóteo 4,15. Olha só, todos acharam? Medita essas coisas e nelas ser o quê? Diligente. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Agora, parte principal, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Paulo fala para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e depois da doutrina. Primeiro ponto, cuida de ti primeiro, de ti mesmo. Como que eu cuido de mim? É só eu ver as fontes que eu estou bebendo, é só eu ver o alimento que eu estou me alimentando, é só eu ver aonde eu estou pisando. Veja bem que Marta, ela não tinha cuidado dela mesma. Primeiro cuida de ti. Uma pessoa que entra na igreja, o primeiro passo dela não tem que ser conhecer a Bíblia toda, ela não vai conseguir fazer isso. Nem eu conheço a Bíblia toda, meu Deus. O primeiro passo dela é cuidar aonde ela está pisando, aonde ela está caminhando, aonde ela está se alimentando. Cuidado, cuida de ti primeiro, cuidado com os desejos desse mundo, os desejos que sufoca a vontade do Espírito, sufoca a vontade da palavra dentro da gente. A palavra manda a gente cuidar de nós primeiro, depois cuidar da doutrina, porque fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Ah, pastor, mas peraí, eu não estou entendendo mais nada agora. Como é que eu posso ser salvo, cuidando da boa palavra, cuidando de mim e ainda salvar outras pessoas? Se a Bíblia fala que Deus já destinou aqueles que haveriam de ser salvos. Ah, meu amigo, é tão simples. É tão simples você entender. Você é salvo. Hein, gente? Pastor, eu sou salvo, então você vai cuidar onde você está caminhando. Você não vai estar em rodas de escárnios. Porque Salmo 1 mesmo fala que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Você vai cuidar com o que você fala, porque a palavra mesmo diz que até as palavras ociosas que saem da nossa boca, nós vamos ter que dar cabo dela no último dia. Você vai ter cuidado do que você observa e vê. Você vai ter cuidado do quem você anda, com quem você conversa. Você vai ter cuidado. Se você é um bom cristão nascido de Deus, salvo, você vai ter cuidado. Amém? E depois você vai cuidar da doutrina. Você vai cuidar com o que pregam para você. E também você vai cuidar com o que você prega para os outros. Se realmente é a palavra da verdade. Se realmente o que estão pregando é mentira ou heresia. Um bom cristão consegue discernir essas coisas. Porque ele cuidou dele e cuidou da doutrina. Amém? A Maria observou sua prioridade depois que ela cuidou em ouvir a palavra e cuidou dela também. Eu imagino Maria, Jesus está vindo aí, é a minha oportunidade. A mulher samaritana, a mulher sunamita. A gente já pregou há muito tempo atrás, eu acho que deve fazer uns 2 anos que a gente pregou sobre a mulher sunamita. Quem lembra desse sermão? A mulher sunamita. Diz a história, a passagem, que a mulher sunamita estava na janelinha da casa dela e passava Eliseu junto com Geazi. E lá a mulher sunamita fala para o marido: eu tenho observado que esse é um grande homem de Deus, façamos-lhe um quartinho para ele e para o seu servo. Lá a mulher sunamita faz um quarto na parte de cima da casa. Quando Eliseu passa, ela chama o homem de Deus e aconchega ele naquele quarto. Ela se preocupou com a palavra. Ela se preocupou com a palavra, era a oportunidade dela, porque quando o povo queria ouvir da palavra, eles tinham que agarrar os profetas de toda maneira. Os profetas eram a própria palavra de Deus, os profetas proferiam a Cristo como sombra, era a oportunidade dela, e ela não perdeu essa oportunidade.
Estava passando Eliseu, ela agarrou, vamos fazer um quartinho para ele, vamos fazer lá em cima uma pousada para os dois. Fizeram e fez. Ela se preocupou com a palavra. Ah, meu amigo, ela ganhou aquilo que ela não podia ganhar, que era um filho. Ela conquistou um filho, amém? O que nós queremos conquistar? Eu falo para Cristo, eu estava falando para ele em cima do altar e na oração dentro do escritório, eu falei para Cristo, ó meu Deus, eu vou ser bem radical na minha oração agora, ou é tudo ou é nada. Ou Senhor, não é questão de botar Deus contra a parede, não. Ou Senhor, faz-me, e o Senhor me torna a imagem do teu filho, que eu possa passar na estrada, aonde eu for anunciar Cristo e as pessoas verem Cristo em mim, ou arranca minha vida de vez de dentro dessa igreja e me manda para o mundo, porque eu não quero servir a dois senhores, eu quero ser íntimo teu, meu Pai. Eu quero ser amigo íntimo do Senhor. Eu quero poder dobrar os meus joelhos no meu quarto, sentir prazer de falar contigo e não me importar com a hora, não me importar com as pessoas que estão do lado de fora. Eu quero olhar para Cristo. Eu quero ver Cristo na minha vida. E eu pedia para Ele, se não for para acontecer isso, que me tire dessa igreja de vez e que eu possa ir para o mundo, que eu possa praticar todo tipo de atrocidade possível, que eu possa me lançar para o pecado, que eu possa fazer tudo aquilo que é contraditório à palavra de Deus. Ou Ele me torna imagem e semelhança dEle, ou então que eu me lance para o mundo de vez. Não pode ficar nesse barro e nem tijolo, nesse chove e não molha. Ou a gente é de Deus ou a gente é do diabo. Não existe meio termo. Bons frequentadores de igreja não são bons cristãos. Bons frequentadores de igrejas não são bons íntimos de Cristo, não são. A gente vê o retrato de Marta, amém? A gente pode ver pela palavra da verdade, e é isso que a palavra fala. Agora, para a gente encerrar, Lucas 18, 29. Mais uma folha que, se possível, muitos arrancariam e jogariam no fogo. Lucas 18, 29. Olha só o cabeçalho, o perigo do quê? Eu vou mostrar para vocês o que é a riqueza que a Bíblia está falando aqui. Ah, pastor, é só dinheiro. Você vai ver se é só dinheiro. Olha só. E Jesus, vendo-o assim, triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele responde, olha só, como não está falando de dinheiro, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para quem? Para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado o quê? Casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Olha para cá um minutinho, você viu que falar de dinheiro? Para muita gente, qual é a riqueza dela? Filho, filha, marido, esposa, pai, mãe, casa. Essa é a riqueza deles. Pedro falou: e nós que deixamos tudo de lado? Jesus falou assim: olha, quem que não deixar mãe, pai, irmão, irmã, filho, filha, marido, mulher, por amor a Ele, não é digno do reino, não pode ser salvo. Por causa das riquezas. Tem gente que a riqueza dela é um ente querido, tem gente que a riqueza dela é a casa, tem gente que não vem para a igreja para ficar com a riqueza dela, é ou não é? Aonde está o seu tesouro, ali também está o seu. É eu que estou falando? Vocês querem que eu arranque essa página da Bíblia, pessoal? Eu faço isso agora, querem, gente? Está escrito na palavra, eu não posso mudar o que está escrito aqui. Por isso que a Bíblia diz que quão difícil será aqueles que entrarão no reino dos céus. Vai ser muito difícil. Nem todos que estão em Israel são Israel. Nem todos.
me perdoe. Por isso que eu falei, esse sermão serve para mim, serve para os obreiros, serve para o auxiliar, serve para todos que estão aqui e para todos que vão assistir, para todo mundo. Aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Pastor, eu deixei esse final de ano tanta gente de lado para estar participando da virada na igreja. Você escolheu a boa parte, amém? A Bíblia fala, eu não posso mudar o que está escrito aqui. Me desculpe, eu não posso mudar. Tem gente que ainda está aproveitando, meu Deus, mas aproveitando o quê? Tem gente que não vai voltar mais, pessoal. Tem gente que não vai voltar mais. Pode ter certeza que eu estou falando para vocês, a cada dia que passa vai se tornar mais difícil, muito mais difícil. Pode ter certeza. Mas se vocês quiserem, eu rasgo essa página aqui, tá? Não? Então vamos cumprir o que está escrito aqui. Eu não posso ficar somente naquilo que me... Ah, pastor, como eu amo ler a palavra de Deus, mas as pessoas leem só aquilo que satisfaz o coração dela. Tem que ler toda a palavra. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.